Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Osório. Eu sempre tive algo em mente, Paulinho. Eu pensava o seguinte, olha, quando eu tiver 50 anos, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu melhore de vida. Coloquei isso na cabeça. Então, quando eu completei 49, eu já comecei a preparar o meu espírito para quando eu completasse 50 anos. Já tem algum tempinho, nem tanto assim, que eu completei os 50. Então, eu, Osório, em comemoração aos meus 50 anos, primeiro eu me dei um relógio. Eu tinha um sonho tão grande de ter aquele relógio. Nem que para isso eu precisasse vender alguma coisa. De fato, eu precisei vender. Vendi uma moto que eu possuía. E para que você tenha uma ideia do valor desse relógio, o valor da moto ainda não deu para eu comprá-lo. Na verdade, deu para eu pagar grande parte dele, mas eu ainda tive que dividir o restante em algumas prestações. Pra você ter uma ideia do valor do relógio que eu queria me dar. Mas eu me dei aos 50 anos. Olhava o relógio no pulso e dizia pra mim, mas Osório, não é pouco. Pensei comigo, pouco, eu preciso de mais. Então eu parei de fumar. Parei com uma cerveja, mas com ela ainda tem alguns encontros às escondidas. Fiz aos 50 anos uma batelada de exame, aqueles exames, né, colesterol, ver como é que está o diabetes, aquele exame de sangue completo que a gente faz, o famoso hemograma completo, né? Doutor, fez várias recomendações. Você já viu, né? 50 anos, um homem sedentário. Você imagine com meio centenário quanta coisa a gente precisa ouvir do médico. A mesma ladainha de sempre. Não, porque você não pode ficar tão inativo assim. Você tem que pelo menos fazer uma caminhada, isso talvez lhe faça bem. Comecei a caminhar. E mais do que caminhar, eu entrei por uma academia, comecei a fazer ginástica numa academia. E foi nessa academia de ginástica que eu conheci aquele meu professor. Ele era o personal trainer, não era muito personal, porque não era só meu, mas ele era o trainer, assim, de uma certa galera. No entanto, eu fiz muita amizade com ele, nos demos bem. Ele falou, caramba, por que você não entra para a guarda municipal? Eu falei, com 50 anos? Ele falou, mas você tem preparo, você estudou, se apresenta lá, eles estão precisando de alguém nessa área de chefia, quem sabe? Aí eu entrei em contato com o pessoal da prefeitura, eu tenho um vereador que é meu amigo também, ele me apresentou. Não foi por proteção dele não que eu consegui. Fiz exames, é verdade, e fui muito bem nas provas que me foram elaboradas. E aos 50 anos eu mudei completamente de vida, entrei para trabalhar na guarda municipal. Um trabalho assim, por escala. Nossa, que virada na vida, hein, Osório? Uma virada realmente. Então, fazendo um balanço da minha vida aos 50 anos, além de eu ter comprado o relógio, além de eu ter começado a fazer a caminhada, entrei para a academia de ginástica, além de eu ter entrado para a guarda municipal da minha cidade, eu fiz um balanço da minha vida. Cheguei aos 50 anos separados de 2 casamentos. Dois casamentos mal sucedidos. Casamentos que não me trouxeram nada. Eu digo assim, entre mim e as mulheres, tá?
tive 2 filhos maravilhosos, 2 filhos que já estão criados, filhos esses que eu jamais abri mão deles e me reconhecem e gostam de mim como pai. Pagavam uma diarista. Essa diarista dava uma geral no meu apartamento pelo menos uma vez na semana, né? Então eu aos 50 anos fazia esse balanço geral da minha vida. Como eu caminhava logo cedinho, e eu gostei dessa ideia de caminhar além da academia, então eu levantava às 5 horas da manhã, era o horário que eu saía de casa. Nunca tem movimento. Na cidade onde eu moro, eu prefiro não dizer, tá, Paulinho? A cidade onde eu trabalho na Guarda Municipal, eu prefiro não dizer. Então eu saía logo cedinho, 5 horas da manhã, e nunca tinha movimento. Eu acho que 5 horas da manhã, para ter movimento, só em grandes centros, só em capitais. E olhe lá, hein? 5 da manhã eu acho que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vai parando por aí. Então eu saía cedinho. 5 da manhã havia apenas o movimento de caminhões de coleta de lixo, né? Mas mesmo assim era bem pouco movimento. Eu gostava de caminhar por uma estrada bem tranquila. Essa estrada tinha plantação de eucalipto de um lado e de outro, e no centro a estrada. Ali, em meio àqueles eucaliptos, alguns pastos onde tinha cavalo, gado, pastoreando preguiçosamente ainda, porque o horário era bem cedo, a não ser para a vaca leiteira. A vida começa cedo também para a vaca leiteira e para o retireiro de leite. Então a rotina, aquela rotina a partir dos 50 anos, quando eu resolvi mudar de vida, já começava a me fazer muito bem. Eu estava começando a ficar forte e bem disposto. No começo é um tanto ou quanto chato para se adaptar, né? Mas depois que você se adapta, nossa, fica legal. Você começa a sentir falta. Eu me cobrava demais o dia que eu não podia fazer aquilo. Mas naquela manhã de julho, aquela manhã se tornou inesquecível para mim. No lugar onde eu moro, julho é um mês frio, nevoento. A manhã estava assim, fria e nevoenta. Eu já estava caminhando havia 20 minutos. Com 20 minutos de caminhada, por aquela estrada ladeada por eucaliptos e pastos, o sangue começa a esquentar. De repente, assim, eu olho ao longo da estrada, eu vi que vinha um homem de pele escura. Talvez mais escura ainda, porque a pele era queimada pelo sol. De tanto trabalhar ou de tanto caminhar, eu não sei. Mas esse senhor que vinha ali pela estrada era de altura mediana e ele vinha caminhando na minha direção. Ele cambaleava. Pensei comigo, mas será que esse homem já está bêbado a essa hora? 5h25 da manhã? Ah, não é possível, logo tão cedo. Não, certamente deve ser um dos catadores de papelão do lixão da cidade. E ele vem na minha direção. Eu estou caminhando numa direção e ele vem na direção contrária, só que ele sai de um lado que ele estava da pista, atravessa a pista para vir de encontro à minha pessoa. E quando ele chegou bem perto de mim, ele gritou meu nome. O meu nome, Paulinho, não é por eu querer falar, mas meu nome é diferente. Osório. Não é qualquer um que se chama Osório. Meu nome, olha, eu sou capaz de dizer que meu nome é raro até. Não é como o seu nome, Paulo. Paulo é um nome comum, João. Não, o meu não. Às vezes, José, né? Às vezes você chama a pessoa de José até sem saber que ela se chama de José e acerta. Mas Osório? Quem é que chama o outro de Osório sem ter a certeza que ele seja Osório? Ele gritou meu nome na minha direção, Osório! Osório, e levantou assim a mão esquerda, Osório. Fiquei espantado. Como é que aquele cidadão, que eu nunca tinha visto na minha vida, ele vem caminhando na minha direção e gritando meu nome, Osório! Osório! Fiquei espantado. Eu não conhecia aquele cidadão de lugar nenhum. Enquanto ele gritava o meu nome, ele me disse exatamente isso. Osório, me dá um dinheiro aí para eu tomar uma cachaça. Falei, mas conheço. Osório, me dá um dinheiro aí para eu tomar uma cachaça. Ele gritava o meu nome assim e eu fiquei atordoado sem entender aquele caso misterioso. Ele se aproximou mais e eu respondi para ele de uma maneira ríspida.
Eu não sei se eu tinha aprendido isso já na guarda municipal, acho que não. Eu não vou jogar aqui a culpa nos guardas municipais. Mas sabe quando você não quer conversa com a pessoa, você já responde de maneira ríspida. Fui ríspido com ele. Eu não tenho dinheiro não. Tipo, né? Eu não quero conversa e vou deixar claro. Eu não tenho dinheiro não. Eu fazia os meus exercícios. Eu carregava apenas um celular, um fone de ouvido. O celular estava baixinho e apesar do fone no meu ouvido, ainda assim eu escutei aquele homem gritando o meu nome. Ô, Osório! Me dá um dinheiro aí, Osório, pra eu tomar uma cachaça, Osório! Só que ao dizer aquela frase, já muito perto de mim, eu tentando ignorá-lo, eis que o cidadão avançou para cima de mim e me segurou pela camisa, gritando mais alto a mesma ladainha, o meu nome. Eu pude nessa hora sentir um hálito azedo de álcool, sei lá o que era, mas eu senti um hálito forte vindo dele, os gritos dele com o meu nome, a frase dizendo o meu nome pedindo dinheiro, e agora aquele cheiro, tudo isso me fez subir um ódio. Eu não queria aquele homem agarrado à minha camisa como ele estava. O que eu fiz? Eu empurrei o homem assim para a beira da estrada e pude ver no chão um galho torcido e ressecado. Devia ser um galho de uma velha goiabeira. E ele caiu no chão, mas de repente ele se levantou. Não demorou muito, para que inclusive eu tinha concluído que ele estivesse bêbado. Ele foi rápido até demais. Ele se levantou e tentou vir contra mim de novo. Eu me abaixei, peguei aquele galho de goiabeira e eu dei com o galho. Eu não sei se eu acertei o peito dele, a cabeça dele. Eu sei que ele caiu numa vala que havia na beira da estrada. E quando ele caiu, ele ainda gritava o meu nome. Osório! Osório! E de repente ele gritou mais uma vez. Osório! E parou. Meu Deus do céu. Eu até havia continuado a minha caminhada. Mas aí eu sou um homem cristão. Eu sou um homem do bem. Eu tive que voltar para dar uma espiada na vala. Eu voltei e lá estava ele, caído, só que desta vez ele não emitia qualquer som. E eu olhei direito para ele assim, me aproximei mais dele e eu observei que ele caído na vala, ele não se mexia, ele não se movia, já não gritava mais o meu nome, ele nem se mexia mais. Eu comecei a olhar no paletó que ele estava usando, surrado paletó, para ver se o paletó se movia em respiração. Não, nem isso. O homem se calou finalmente. Alguém pensará, puxa, que alívio para você. Não, alívio nenhum, porque o tempo, naquela manhã nublada, eu senti que o sol demoraria a sair. Aquela vala onde ele caiu, úmida, talvez até pelo tempo, tinha um pouco de barro naquela vala. Eu pensei, meu Deus do céu, será que esse homem morreu, gente? O que aconteceu com ele? Será que ele morreu? Eu fiquei assim, tão chocado com tudo isso, que ao invés de eu seguir na minha caminhada, eu voltei imediatamente para minha casa. Comecei a tomar o meu banho, eu ainda tremia durante o banho. Quando não tinha dado inclusive o horário de eu ir para a guarda municipal, eu saí um pouquinho antes. Quando eu cheguei na guarda municipal, eu encontrei o Celso. Era um dos guardas municipais daquele nosso município. O Celso foi a primeira pessoa que eu encontrei. Ele estava inclusive, ele era piloto da viatura. Ô Celso, daria para você comigo ir até a Estrada dos Eucaliptos? Essa estrada, na minha cidade, é conhecida como Estrada dos Eucaliptos, porque, como eu já dissera, tem eucalipto à direita e à esquerda. Você vai comigo lá? Aí eu contei para ele, durante a viagem que fizemos na viatura, uma viagem curta, uma viagem de 15 minutos. Nesse período eu contei para ele, o cidadão me encontrou, eu não conheço, veio gritando meu nome, veio dizendo meu nome, querendo um dinheiro meu. Ele dizia que era para tomar uma cachaça. Eu falei para ele que não tinha dinheiro nenhum. Eu respondi assim de maneira ríspida, mas ele se agarrou a mim, agarrou-me pela camisa. Eu empurrei, ele caiu. Quando ele caiu, ele
Eu pensei que ele fosse embora, ficar caído. Não, ele se levantou numa rapidez muito grande para quem pudesse estar embriagado, conforme eu deduzi que estivesse. E aí eu peguei um galho de goiabeira, bati, não sei se no peito dele, na cabeça. Ele caiu na vala. Eu não sei o que aconteceu. Você me ajuda? Qualquer coisa a gente leva ele pro hospital. O Celso, meu colega, ele estacionou exatamente no lugar, porque não havia como errar o lugar, porque o galho da goiabeira ficou lá. O galho da goiabeira ficou exatamente no lugar. Falei, aqui, descemos, olhamos na vala, nada, absolutamente nada, não tinha ninguém. Ele foi comigo naquele sentido da pista, no sentido em que o senhor caminhava. Ele foi a alguns quilômetros comigo, e a gente parando, espiando, aí voltamos, parando, espiando, nada. Aquele homem, aquele senhor, maltrapilho, um andador, um catador de papelão, sumiu. Ele simplesmente desapareceu. O Celso olhava para mim e falou, vai ver que ele estava bêbado, estava de fogo. No que você bateu, ele caiu na vala e depois de um certo tempo se recuperou, levantou, foi embora. Não, mas não daria tempo, porque ele estava a pé. Eu vou dizer para vocês mais ou menos o tempo demorado. Da minha volta ao local onde eu estava para minha casa, foram mais ou menos 20 minutos, que era o tempo que eu tinha de caminhada. 20 minutos. Tomei um banho, que eu fui rapidíssimo nesse banho. Mas vamos colocar 20 minutos do banho e me troquei. 20 minutos de caminhada, 40 minutos. Encontrei-me com o Celso na porta da guarda. 50 minutos passados. Mais 15 minutos de carro até o local. 1h05, vamos colocar, estourando o tempo, 1h10 minutos. Um homem a pé, na condição que ele estava, não poderia ter desaparecido daquele jeito. Andamos a estrada num período em que ninguém faria nesse tempo. Nenhum atleta. E fomos praticamente investigando cada quilômetro. O homem desapareceu, sumiu. Bom, dedução, talvez ele tenha entrado na cidade. E se ele tivesse entrado na cidade, nós o encontraríamos. Porque nós trabalhamos com a guarda municipal, corremos com a viatura que era a cidade toda. Não era a minha função sair em viatura. A minha função era na parte administrativa da guarda municipal. Mas eu fiz questão de andar na viatura do Celso. Porque ele era o único que sabia, eu pedi segredo a ele. Ele rodou a cidade inteirinha, por cada bairro. Voltamos depois, no fim da tarde, para a estrada. Fizemos aquele percurso de novo. O homem escafedeu-se, desapareceu. De maneira que eu pedi sigilo total e absoluto para o Celso. Ele guardaria aquele segredo. No entanto, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, o tempo correu e passou. Depois de mais ou menos uns 6 meses desse ocorrido, 6 meses depois, eu tive um sonho e esse sonho passou a me perseguir. No sonho me aparece exatamente esse cidadão. O incrível é que no sonho nós estamos numa estrada, não a mesma estrada, mas numa estrada. Ele se encontra comigo na estrada, ele diz o meu nome, gritando o meu nome, Osório. Só que ao invés agora de pedir dinheiro, ele diz, Osório, eu vim para te ajudar e você não quis. Ele repetia, Osório, eu vim para te ajudar e você não quis. Ele repetia no sonho. Fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus do céu, será que isso é espiritual? Será que isso eu não estou conseguindo entender, compreender, porque não é coisa desse mundo? Foi quando me indicaram uma pessoa espírita que dista da minha cidade uns 100 quilômetros. Foi até o Celso que me levou, o meu amigo de guarda municipal. Fomos a uma senhora. Essa senhora, ela me atendeu e sem que eu dissesse nada a ela, quando olhou para mim falou assim, eu tô vendo, ele tá aqui junto de você. É um senhor, ela descreveu o senhor do jeitinho que ele é. Do jeitinho que ele é e que eu tinha visto. Ela descreveu, ele estava do teu lado. E aí ela me fez uma pergunta. Falou, você quer que ele continue com você? Você quer afastá-lo? Eu falei, não, eu gostaria que a senhora não afastasse, sim. Tá certo, então eu
eu vou conversar com ele. Ela conversa com ele, um diálogo que obviamente eu não escutava, a não ser a voz dela falando. E aí ela pede, ela orienta esse espírito, essa alma, para que esse senhor me deixasse. E ele teimava em ficar, inclusive na conversa com essa senhora espírita, dizendo que ele tinha vindo para me ajudar e que eu não queria a ajuda dele. E ela explicando para ele que ele pensava em me ajudar, mas no fundo ele estava me atrapalhando. Que era por isso que nada tinha se encaixado direito na minha vida. Inclusive, ela diz para ele que meus casamentos, os dois, não deram certo devido à presença dele sempre comigo. Ela então encaminhou o espírito desse senhor e a partir daquele momento eu nunca mais tive qualquer sonho e de fato a minha vida realmente mudou a partir daí. Tanto é verdade que hoje eu tenho 60 anos, isso tudo já tem um tempo que aconteceu, pelo menos 9 anos, eu tenho 60 anos e me sinto melhor, Paulinho, hoje do que quando eu tinha 50 anos. Me sinto muito melhor. São os mistérios, né? Os mistérios que existem entre o céu e a terra, que a gente não consegue compreender, consegue entender. Que homem era esse? É a grande pergunta. O Celso, meu colega de guarda municipal, quando ele voltou comigo da casa dessa senhora que nos atendeu, ele voltou espantado. Espantado porque tudo o que eu havia dito, a mulher confirmou diante de mim e dele, porque ele estava junto no atendimento feito à minha pessoa. Ele ficou abismado e disse até que mudou a concepção dele com relação à vida e à morte depois desse acontecimento. Essa era a história, sabe? Que eu, Osório, queria te contar. Eu que hoje, aos 60 anos, já não estou exercendo mais a minha função lá na Guarda Municipal, mas trabalhei lá durante esse tempo todo, o que na verdade foi muito positivo, especialmente para a minha vida física. A guarda exigia que eu estivesse em forma física e isso melhorou a minha vida de uma maneira geral. E acabou afetando a minha vida espiritual. Você acredita que aos 60 anos, quando eu já não acreditava mais no amor, eu vivo hoje com uma pessoa e essa pessoa me faz muito feliz? Eu também procuro corresponder. Então eu estou vivendo, em verdade, o meu terceiro casamento. O terceiro casamento na terceira idade. E olha, é o casamento melhor sucedido da minha vida. Agradeço demais a atenção de todos vocês.